Boa noite, galerinha. Olha só, dando prosseguimento aqui, então a gente tem que falar aqui dos nossos geradores elétricos, tá bom? O que era o nosso gerador elétrico? A gente já tinha visto isso, tá? O gerador elétrico, ele é o aparelhozinho, tá? Que fornece energia para o nosso circuito elétrico, tá? Cuidado, porque esses geradores aqui dá a entender que ele gera alguma coisa, mas você não gera energia, a gente já aprendeu isso, tá? Ele só transforma, tudo bem? Quem exemplos de geradores elétricos, tá? Qualquer pilha, bateria ou tomada da tua casa que esteja passando, né, fornecendo essa corrente elétrica, beleza? Vai fazer o papel de de um gerador elétrico, tá bom? No nosso circuito aqui, ó, que eu desenhei aqui, eu chamei esse meu gerador aqui, ó, de gerador G, tá? É só um nome, é só uma letra só para simbolizar isso por enquanto, beleza? E esses três resistores aqui, que para mim eles não vão mudar em nada aqui por enquanto, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Esse gerador G aqui, ó, que eu circulei de vermelho, tá? Ele desperdiça energia. Como assim ele desperdiça energia? Se você já usou o seu celular, ou por exemplo, com seu GPS ligado, ou com qualquer aplicativo que gaste muita energia ligado por um certo tempo, você deve ter percebido que ele esquenta, tá bom? Se ele esquenta, significa que ele está sofrendo efeito Joule, tá? E se sofre efeito Joule, significa que ele está desperdiçando energia, tá bom? O que acontece? O gerador G, esse nosso geradorzinho, ele tem então essas três energias aqui, ó. Ele tem uma certa energia que manda para o seu circuito, chamada de energia útil. Daí o termo útil, porque dá para você usar, tá? Dá para você utilizar no seu circuito. Tem uma parte dessa energia chamada de energia desperdiçada, tá? Ou se você preferir, entre parênteses aqui, ó, é uma energia dissipada. Tá bom? A mesma coisa, tá? Somando a energia útil, tá, do seu circuito com a energia dissipada, você vai ter a energia total do seu gerador. Então, às vezes, você pode achar que o seu gerador ele pode estar sendo fraco, ele pode ser um pouco fraco, mas não. Ele, por muitas vezes, tá? Até principalmente se ele começar a ficar um pouco mais velho e tal, você vai perceber que a quantidade de energia útil dele vai diminuir um pouquinho, tá bom? Ao passo que a energia desperdiçada aumenta. Tá? Mas a soma das duas energias, ou seja, a energia total dele, que vai permanecer constante. Isso acontece várias vezes, tá? Principalmente quando o seu gerador, normalmente a sua bateria ou sua pilha, ela vai ficando mais velha, tá? Isso eu estou dizendo no caso de pilhas e baterias, né, recarregáveis, tá bom? Isso acontece algumas vezes, tá? Então vamos lá. Esse desenho que eu fiz aqui, ó, tá? É o desenho então, do nosso gerador aqui um pouquinho ampliado. Beleza? Lembra que quando a gente desenhava os geradores, sempre colocava um resistorzinho aqui colado nele? É porque esse resistorzinho, tá, pessoal, tem um nome, tá? Você vai simbolizar ele por essa letra Rzinho minúscula, beleza? E qual é o nome dessa resistência? Vai chamar resistência interna do gerador. É através dessa resistência interna do gerador que ele vai desperdiçar energia. Beleza? E aí que entra a nossa forma matemática. Então, vamos escrever aqui o seguinte. Entre os terminais aqui, ó, entre esses terminais, você tem uma produção chamado, vamos colocar aqui um Ezinho, tá? Conhecido como epsilon, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. Vamos escrever aqui o nome. Epsilon. Isso que eu acho que é epsilon, se eu não me engano, tá? O que significa esse epsilon, tá? Vamos colocar aqui na frente uma setinha, chamada de força eletromotriz. Um Z aqui na frente, tá? Força eletromotriz. Cuidado, tá? Apesar de ter esse nominho aqui de força, esse troço, tá? Esse nosso epsilon, ele não é uma força, tá? Então, vamos lá. Ele só tem esse nome de força eletromotriz, mas ele não é uma força, igual aquela que você aprendeu no seu primeiro ano, tá? De Newton, aquela coisa toda. Não, isso aqui não é uma força, só tem esse nome de força eletromotriz, tá bom? O que ele significa, pessoal? A força eletromotriz, ela nada mais é do que a DDP, tá? DDP máxima, a DDP máxima, tá? Gerada pelo seu gerador, ou fornecida pelo seu gerador,
tá? O que significa dizer ela? Significa dizer que com esse seu epsilon aqui, pessoal, é o máximo de DDP que esse gerador consegue fornecer. É o máximo, valor máximo possível, tudo bem? E com esse valor máximo possível, parte dele vai ser mandada para o seu circuito e uma outra parte vai ser desperdiçada, tá? Então, vamos desenhar aqui um pouquinho, um pouco mais, tá? Vamos desenhar aqui um pouco mais. Vamos aproveitar esse desenho que está aqui, vai ser um pouco melhor. Esse epsilon é a nossa força eletromotriz, esse Rzinho aqui, ó, esse cara aqui é a nossa resistência interna do gerador. Enquanto ele está funcionando, tá, pessoal? Sai aqui, ó, pelo seu polo negativo aqui, uma determinada DDP juntamente com a corrente elétrica. O que sai aqui, pessoal, a nossa DDP, vou botar aqui, ó, de U, ou seja, uma DDP útil para o seu circuito, tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos deixar ele um pouco mais claro. Coloca aqui. Tá. Então, nos seus terminais aqui em cima, você tem um epsilon, que é a nossa DDP. DDP, tá, pessoal? Medida em volts, aquela coisa toda, tá? DDP máximo, vou colocar aqui na frente, ó. Volts, tá? Voltagem, tensão elétrica, todos aqueles nominhos, tá? Na mesma unidade, beleza? Ele tem um máximo de DDP que é produzido, que ele consegue fornecer. Uma parte dessa DDP desce para o seu circuito, tá? Que é chamado DDP U, que é justamente o U. Lembra esse U do URI, tá? Na nossa lei de Ohm, beleza? É aquele U. Esse U aqui, pessoal, é chamado DDP útil do nosso sistema. E esse nosso Rzinho é a nossa resistência interna do gerador. Tá? Esse nosso Rzinho. Então, vai ficar escrito assim, ó. Vamos colocar aqui na frente. O U. DDP útil do circuito. DDP útil do circuito. Ela é útil, tá, pessoal? Porque é o que desce para eles. É o que desce para esses resistores aqui. Tá? Ou seja, o que ele consegue fornecer de máximo aqui, que é o nosso epsilon, não chega a tudo que ele produz aqui para baixo, só chega a quantidade do U, tá bom? Não chega o valor do epsilon, só chega o U para eles. Esse U é o que vai ser dividido aqui para esses dois resistores, já que eles estão em série, tá bom? Então, vamos escrever isso, A nossa aqui, ó, equação do gerador. Sempre aplicando, tá, a lei de Ohm. Então, nós temos aqui, ó, que o epsilon, pessoal, já que ele é o total, beleza? Nós temos a DDP total, que é a nossa força eletromotriz. Ela vai ser a soma, então, da DDP útil do nosso circuito, somado com a DDP dissipada. Lembra que eu te falei que ele desperdiçava energia? Então, se ele desperdiça energia, automaticamente ele também desperdiça uma certa quantidade de DDP. É só você fazer um raciocíniozinho lógico, tá? Você tem um máximo produzido. Desse máximo produzido, a maior parte dele é jogada para o seu circuito funcionar. E o resto que ficou sobrando, o que acontece com ele? Vai ser desperdiçado através da resistência interna desse gerador. Tudo bem? Então, você pode escrever isso aqui. Mas, seguindo a lei de Ohm, o que você vai fazer? Ó? O nosso epsilon vai ser a DDP útil do nosso sistema, do nosso circuito, somado. Lembra de URI? U é igual a R vezes I. Vou substituir aqui, ó, no lugar da dissipada, tá bom? Então, vai ser, qual era a resistência que o gerador usa para dissipar energia? Não é pela resistência interna, que é esse Rzinho? Então, vou colocar ele no lugar aqui, ó. Vai ficar Rzinho vezes corrente dissipada. Tá? Essa aqui é uma forma de você escrever a equação do gerador. Mas, em alguns livros, como é que eles escrevem? Eles escrevem assim, ó, em função do U. Tá? Como sendo U é igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Por quê? Por quê, tá? Para colocar em função da nossa DDP útil, tá? Que é o que você realmente utiliza.
Essa aqui é a equação, a chamada equação do gerador, tá bom? Essa DDP aqui, esse U que você está vendo aqui, ó, esse U que você está vendo aqui, é o do URI também. É o que você usa o URI também, tá bom? Que você fazia lá resistência equivalente vezes a corrente, aquela coisa toda. Você vai colocar nesse U aqui também, pode ser calculado dessa forma. Ou também pode ser feito dessa forma aqui, ó, como sendo a força eletromotriz menos a DDP dissipada do seu circuito, tá? Para você saber essa DDP dissipada do seu circuito, tá? Basta que você faça aqui, então, a corrente que vai passar por ele, tá? Essa corrente elétrica aqui, vezes a resistência interna, beleza? E com a força eletromotriz subtraída desse produto aqui, tá certo? Tudo bem? Então, essa aqui, tá? Vai ser uma outra forma de você calcular também o U, naqueles mesmos circuitozinhos que a gente já estava vendo, tá ok? Ok, pessoal. Vou só mudar aqui um pouquinho. Vamos fazer um exemplozinho rápido aqui, ó. Então, deixa eu mudar aqui um pouquinho, deixa eu ajeitar um pouquinho a tela. Então, no nosso exemplo aqui, ó, eu tenho um gerador aqui, tá? Vou colocar aqui um resistor aqui, só pra gente lembrar, botar um paralelo aqui. E aí eu vou te perguntar, tá? Vamos supor aqui que eu tenho 200 volts do nosso gerador, tá? De força eletromotriz, tá? De epsilon, tudo bem? Uma resistência interna aqui de 1 ohm, tá bom? Esse resistor aqui embaixo vai ser de 2 ohms, esses dois aqui, ó, 3 ohms e 5 ohms, tá ok? Aí eu te pergunto, qual é a corrente elétrica que vai passar por esse nosso circuito? Você vai começar fazendo da mesma forma que a gente fazia lá antes, tá? Calcule a resistência equivalente. Resistência equivalente. Ah, professor, mas pô, você já vai calculando a resistência equivalente assim direto? Uma dica que eu te dou: calcule logo sua resistência equivalente, porque você vai acabar caindo aqui, tá? Infelizmente, essa é uma verdade, tá bom? Para a gente aplicar aquela equaçãozinha do gerador, eu preciso da corrente, tá? Coisa que eu não tenho aqui. Também preciso da DDP útil do nosso sistema, que eu também não tenho, tá? Eu sei que para descobrir tanto um quanto o outro, eu posso aplicar a lei de Ohm, que é o nosso URI, tá? Que era aquele URI. U é igual a R vezes I. Resistência equivalente vezes a corrente. Como eu não tenho, como é que eu vou fazer aqui então? Você vai fazer o seguinte: primeiro, calcule a resistência equivalente aqui do nosso circuito, tá? Como eu tenho duas associações aqui, uma associação mista, tá? Esse em paralelo e esse em série. Faça o seu segundo desenho aqui, ó. 1 ohm, 200 volts, tá? De força eletromotriz. 2 ohms. Essa resistência aqui vai ser equivalente entre esses dois resistores. Essa resistência vai ser equivalente desses dois resistores. Como são dois resistores só, você pode fazer produto pela soma, tá bom? Produto, 5 vezes 3, 15. A soma, 5 mais 3, 8, tá bom? Então, aqui você vai ter 15 sobre 8 ohms. E resistência equivalente, tá bom? Colocando aqui agora como eles estão em série, tá? Você vai fazer mais um desenho. Não tenha preguiça, tá? E faça os desenhos, tá bom? Porque senão não vai adiantar. E essa resistência interna, ela entra na resistência equivalente? Não, ela não entra na resistência equivalente, tá bom? Ela vai ficar quietinha ali, tá? Já que ela é do gerador, ela não faz parte do seu circuito na hora de mexer na resistência equivalente dele. Ela faz parte do gerador, tá bom? Como eles estão em série aqui, tá, pessoal? Basta que você some as duas, tá?
Então, essa resistência equivalente aqui, ó, vai ser a soma de 2 com 15 oitavos, tá? 2 é a mesma coisa que 16 sobre 8, tá? Somando com 15 oitavos, tá? Você vai ter um valor aí de 31 sobre 8 ohms. Tudo bem? Caso você tenha dúvida, tá? Faz o MMC aqui somando as duas que você vai achar o mesmo resultado. Tudo bem? Então, o que vai fazer? Já que eu tenho a resistência equivalente agora, você vai usar a equação do gerador. Qual era a equação do gerador que a gente colocou lá? Não era U igual a epsilon menos R vezes I? Não era isso? Tá? Quanto que vale o U? Eu não sei, mas eu sei que da lei de Ohm, eu sei que U é igual a R vezes I, sendo esse R aqui a nossa resistência equivalente. Posso substituir aqui no lugar dele? Posso. Então, vai ficar resistência equivalente vezes I é igual ao nosso epsilon menos Rzinho vezes I. Tá ok? Quanto que vale a nossa resistência equivalente que a gente achou aqui, ó? 31 sobre 8. Quanto que vale a corrente aqui, o valor do I? Não sei, que é o que eu quero saber. Tá bom? Quanto que vale o epsilon que estava aqui desde o iniciozinho? 200 volts. Menos. Qual era a resistência interna do nosso gerador aqui? Não é de 1 ohm? Você vai colocar aqui 1 vezes I, que é o que eu quero saber também. Beleza? Perceba, só tem uma variável agora, que é a própria corrente elétrica que vai passar pelo nosso circuito. Tá certo? Passa ela para lá. Já que ela está aqui menos, tá? Passa ela para lá somando. Beleza? Então, vai ficar 31I sobre 8. Quem é menos passa mais I é igual a 200. Tudo bem? Lembrando, tá? Já que é um inteiro aqui, tá, pessoal? Para você somar, o denominador aqui não é 8, então você pode fazer 8 oitavos, tá? Você pode fazer 8 oitavos, que é a mesma coisa, tá? Que é a mesma coisa, tudo bem? 31 somado com 8, você vai achar 9. Então, vai ficar 39 vezes I sobre 8, tá bom? É igual a 200. É igual a 200, tá bom? Nesse caso aqui, tá? Basta que você passe, quem está dividindo aqui é o 8, passa para lá multiplicando, depois passa o 39 dividindo. Então, você vai achar aqui, ó, 200 vezes 8, tudo isso dividido por 39. Desculpem a escolha dos números, tá? Para não ficar com um número ruim de fazer conta, mas não tem problema, já que vocês também vão fazer prova do Enem, e no Enem não tem conversa com relação a isso, tá? Só fazer a continha aqui agora, tá bom? 8 vezes 200, você vai achar 1.600 sobre 39, tudo bem? 39, se eu não me engano, ele dá por 3, né? 3 mais 9, certo? Dá 12, ok? 1.600 não dá por 3. 1 mais 6, 7. 7 mais 0 também 7. Os dois não dão por 2. Se não dão por 2 nem por 3, consequentemente também não dá por 6. Por 5 também não dá, tá? O 39 não é divisível por 5, tá ok? Por 8 também não, só o de cima que dá. Por 9 também não. E, se eu não me engano, acho que por 11 também não. Bom, sem saber algum número específico, que eu acho que realmente não vai achar nenhum múltiplo entre eles, vai ficar esse valor aqui, ó, 1.600 dividido por 39 amperes. Essa é a corrente que vai passar por esse circuitozinho que você está vendo aqui. Tá ok? Beleza? Isso aqui, tá, pessoal? Se você dividir na calculadora, você vai achar aqui 40 e alguma coisa. Tá bom? É um valor muito alto, tá? Um valor bem alto. Tudo bem? Então, esse vai ser o valorzinho aqui pra gente, tá? Da nossa corrente elétrica. Tá certo? Aqui da nossa corrente elétrica. Tudo bem? Só um exemplozinho rápido, tá? Coisa simples mesmo. Só para você perceber como que a gente pode usar essa equaçãozinha aqui. Tá certo?
Então, faça os outros exercíciozinhos, tá? Faça os outros exercíciozinhos para que a gente não tenha mais problemas e você possa aprender um pouquinho mais também, beleza? Essa é a nossa parte de geradores elétricos, tá? O conteúdo seguinte já é seguindo com associação de geradores, tá? Que tem lá no seu livro também. Faça mais alguns exercícios, tá? Para você entender melhor, um pouco melhor dessa formulazinha que você tá vendo aqui, que a gente tá vendo aqui, tá ok? Então, boa noite, tá? E bons estudos.